Prezados alunos, muito bom dia. Na aula de hoje, então, vamos trabalhar com a edição de imagens. E esse vídeo, então, ele vai ser bem rápido e demonstrativo para que seja possível que vocês completem a atividade de edição de imagem online na web. Então, a ideia é utilizar uma ferramenta gratuita que não precisa mesmo sequer fazer registro, fazer autenticação. Muito bem, vamos até então a nossa aula da semana 11 e a ideia então é que nós possamos também utilizar demais essa ferramenta para adicionar imagens no blog, tratar imagens para trabalhos que vocês precisem no curso, durante o curso e também nos seus trabalhos, no estágio, enfim, onde quiser. Então é algo que talvez vocês já conheçam, mas que é realmente bastante útil. É importante saber de início que para a gente enviar imagens para o blog, para a internet, a gente deve tratá-las antes. E com tratar, eu quero dizer editar principalmente o seu tamanho. O que acontece é que quando a gente tira uma foto do telefone ou de uma câmera fotográfica, a resolução da imagem ela é bastante alta e o seu tamanho é bastante superior daquele tamanho padrão necessário não, o tamanho, vamos dizer assim, bom para a gente poder navegar na internet, né? Carregar a página com a velocidade e com a qualidade mínima. E também se a gente estiver navegando na internet com um dispositivo móvel, como um telefone, um portátil, então a gente sente mais quando uma imagem é pesada. Muito bem, para começar então, eu coloquei aqui um link com editores de imagens gratuitos e é um desses que nós vamos usar. Tem um vídeo de demonstração aqui desse editor, né, que está no YouTube. O nosso vídeo então ele vai entrar aqui antes disso tudo e também eu vou colocar no YouTube, que eu acho que é a maneira que tem funcionado melhor. E aqui, né, esse é o link de envio então da imagem que vocês deverão enviar. Eu vou fazer bem rapidamente, aí vocês depois poderão fazer pausa no vídeo e olhar o passo a passo. Tá? Então vamos entrar aqui no editor, no link de editores, e eu vou escolher este editor aqui, que é um que eu gostei bastante, mas todos os três são gratuitos e são bons. Então eu vou clicar aqui para abrir uma outra guia. Está aqui o editor. Né? Ele começa aqui com essa tela. Né? Então o que nós podemos fazer a nível de demonstração, em nível de demonstração hoje, é escolher uma imagem ou mais de uma da web e tratá-las e mesclá-las para formar uma terceira imagem. Bom, então eu preciso ter essas imagens que eu posso abrir do meu computador, das fotos que eu já tirei ou da própria internet. Então vamos procurar aqui duas imagens. Eu vou colocar, vamos procurar biblioteca do IF do Campus Porto Alegre. Então a gente utiliza mais uma ferramenta do Google, que é o Google Imagens. Depois que eu tenho o meu termo de busca, eu clico em imagens. E aqui tem várias fotos que aparecem. E eu vou encontrar aqui uma foto da nossa biblioteca. Aqui temos, eu botei então na busca Biblioteca IFRS, cliquei em imagens e vou pegar essa aqui que é a primeira imagem. Ela é uma imagem grande, vejam aqui. E o que eu preciso nesse momento é pegar o endereço dessa imagem. Para isso eu clico em visualizar imagem, pego o seu endereço, seleciono, Ctrl C, vou no meu editor, clico em abrir imagem de URL, e a URL é esse endereço que eu vou colar aqui, que eu peguei de lá. Dou um OK e a minha imagem é carregada aqui. Bom, uma visão rápida desse editor é o seguinte.
Eu tenho a imagem aberta, eu tenho todas as ferramentas aqui, né, de edição, de tamanho, de seleção, de cor, de carimbo. Eu posso fazer realmente muita coisa aqui, eu posso fazer o que eu quiser. É bem semelhante, até eu posso dizer, ao editor mais famoso que é o Photoshop, né? Então a gente tem o menu, todas as funções que tem aqui, elas estão aqui. E uma coisa muito importante aqui são as camadas, né? Que é importante a gente ter noção de como funciona. Então, quando eu colo uma imagem, ela, ela é colocada numa camada, né? Essa camada, ela vem travada. Eu posso dar um nome para essa camada, então eu dou 2 cliques aqui e colocar fundo biblioteca. Para que serve então a camada? Primeiro eu vou destravar aqui, eu vou clicar nesse cadeado que tem aqui para destravar a camada e poder editar. Então a camada serve para que eu coloque várias imagens sobrepostas para gerar uma imagem única fruto dessa sobreposição. Bom, então eu posso selecionar ou não as imagens que eu tenho e eu quero trabalhar hoje com 2 imagens. Então já achei aqui a biblioteca e vou pegar e vou colocar, por exemplo, o que eu posso fazer? Vamos colocar aqui no cantinho o logo do IFRS. Então vou fazer a busca aqui, logo IFRS. Vou pegar essa imagem aqui, por exemplo. Vou visualizar o endereço, a URL da imagem, e vou descobrir aqui aonde eu colo essa imagem. Vou no menu camada e seleciono abrir imagem, URL de imagem como camada. Vou colar e aqui está. Então aqui a gente vai começar a ver as diferenças. Eu tenho 2 camadas, vou renomear essa aqui também, vou chamar de logo IFRS. Com isso, eu tenho então 2 camadas que eu posso selecionar ou não. Eu posso trocar de posição, o logo passou para o fundo, né? Mas o que eu quero fazer é editar e reposicionar. Uma primeira coisa é, sempre eu preciso selecionar a camada da imagem que eu quero trabalhar. O meu objetivo aqui é jogar esse logo para esse canto, tá? Do cantinho aqui. Então eu vou selecionar o logo, já está selecionado, está em azul. Vou na ferramenta do mouse, com isso eu consigo movimentar a minha camada. Se eu fizer isso com o fundo selecionado, eu movimento o fundo. Mas eu não quero, eu quero movimentar o logo. Tudo que eu fizer a partir de agora, com a camada selecionada, vai se refletir nessa camada. Então eu quero, por exemplo, recortar essa parte branca. Eu venho aqui nessa ferramenta de seleção, eu deixo o mouse e ele dá o nome. Clico aqui na parte branca, pressiono o Del, Delete, e está aqui a minha imagem selecionada e já cortada. Muito bem, clico no mouse, a minha camada está selecionada, vou em imagem e clico em tamanho da imagem, desculpe, não é aqui, em editar, desculpe, transformação livre, está aqui. Editar, transformação livre, porque daí eu vou aplicar apenas nessa camada. Clico no Shift e com o mouse eu arrasto e redimensiono o meu logo. Aqui, de novo. Ó, se eu fizer assim, sem o Shift, ele fica desproporcional.
Então vou transformação livre, Ctrl T o atalho, Shift e arrasto para redimensionar. Muito bem. Agora eu posso reposicionar e posso fazer umas coisinhas interessantes. Então eu vou ver propriedades da minha camada, clicando neste ícone, estilos da camada, é a minha camada azul. E aqui eu posso fazer umas coisinhas interessantes do tipo um brilho externo. Eu posso selecionar aqui a cor branca para aplicar esse brilho externo. Vou dizer que ele tem um tamanho de 3 pixels. Aí mexo aqui para ver, olha só, que interessante. Eu trabalho opacidade, trabalho esse conceito aqui que se chama de dureza. Posso aumentar, ó, já muda bastante e fica mais interessante. Bom, então trabalhei o logo, já está pronto, vou trabalhar o fundo. E eu quero, por exemplo, que a minha imagem de fundo ela fique não fique tão contrastante. Então eu posso adicionar uma camada no meio das duas. Ó. Vou dar esse nome de camada de filtro. Ok. E com essa camada selecionada, não o fundo nem o logo, com a camada de filtro selecionada, eu vou derramar uma cor aqui, que pode ser branco ou preto. Então eu vou derramar um preto aqui, pintei tudo, está ali a minha camada pintada. E o que eu preciso fazer agora é vir nas propriedades, nos ajustes da minha camada, e vou diminuir a opacidade dela, olha ali, do preto, da camada preta. Então eu vou deixar assim, para aparecer a imagem da foto. Então aqui as 3 camadas. Já tenho o logo, uma camada de filtro e o fundo, né? E agora eu posso adicionar uma outra camada, que vai ser a camada do texto. Aqui, texto. Com isso eu vou colocar essa camada bem em cima para poder então escrever alguma coisa agora com a ferramenta de texto. Biblioteca do IFRS Campus Porto Alegre. Vou escolher uma outra cor. Vou escolher aqui para esse texto uma cor que tem a ver com o meu esquema de cores aqui. Pode ser essa cor aqui, ok. Vou aumentar o tamanho da minha fonte para dar um peso maior. Posso alterar a fonte se eu quiser, aqui por exemplo, bem rapidamente. E posso dizer que tem um peso maior, se eu quiser, faço, já está, ok. E a mesma coisa eu posso fazer com a minha camada de texto. Eu clico nas propriedades, posso adicionar uma sombra, está ali a sombra preta, para aumentar o contraste. Diminuo a distância da sombra. Posso aumentar o seu tamanho, fica aquela fumacinha na volta. Ok? E posso colocar um brilho externo, ó, fica duas coisas, fica demais, um brilho interno de uma cor qualquer que eu queira. Enfim, eu posso fazer muita coisa interessante aqui. Tamanho 2 pixels, 2 pixels. Brilho interno. Então, para fazer essas alterações, eu sempre seleciono o efeito. Nesse caso, é o efeito do estilo da camada que está nesse ícone aqui. Dou um OK e com isso está pronta a minha imagem. Um exemplo rápido, mas vocês certamente podem fazer alguma coisa com o tempo, uma coisa bem melhor. Então, venho em Arquivo, Salvar imagem. Vou salvar no meu computador. Vou dar um nome aqui qualquer, imagem editada. Dou um OK e ele vai então salvar na pasta que eu desejar, né? Aí se vocês tiverem um Mac vai ser dessa forma, se tiver o Windows vai ser de outra forma. Cuidem a pasta onde vai salvar, salvem, ele vai fazer o download da imagem.
Então, nós vamos lá tentar recuperar em documentos. Imagem editada está aqui. E com isso, então, eu posso lá no Moodle, na minha atividade, que está no último link, clicar em enviar o arquivo. Vou lá no meu computador, nos documentos. Seleciono o arquivo, que está em documentos, imagem editada, e mando enviar. Salvar mudanças para concluir. E quando dá essa mensagem, quer dizer que está ali a minha imagem editada e enviada. Com isso, então, nós concluímos a atividade. E eu espero que vocês utilizem a partir de hoje esse editor, que é muito interessante, e que o nosso blog fique com vários posts aí maravilhosos que cada grupo fará. Uma boa semana a todos e um bom trabalho.